Pronto, entrei online, Miriam. Deixa eu ver. Bora. Que eu tenho que compartilhar aqui. Ufa! Só vou tentar compartilhar aqui rapidinho. Pronto. Deixa eu ver se eu tô aqui online. Não, ainda não aparece aqui. Tem um delay, o bendito delay. Bom. Olha lá, ó. Opa. Só um pouquinho aqui. Ah, depois eu faço isso, né, Miriam? Não vai demorar muito, já tá tarde. Olá, meus queridos. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Eu sei que amanhã você vai trabalhar, tem que acordar cedo, mas é um horário mais calmo. Acredito que você ainda esteja acordado no seu lar, na sua residência, na sua casa, aí no seu quarto, na sua sala, não é? Você já assistiu tudo que tinha que assistir e você vai terminar a sua noite com mais uma aula interessante das Escrituras, sem interesse, sem fins lucrativos, sem fazer chantagem psicoespiritual, religiosa, emocional, se você está enfermo, acometido de uma doença, sem fazer apelo, que você tem que dar isso, dar aquilo. Você já sabe o que eu estou falando, né? Aqui com o irmão Ben não tem essa história de agiotagem. Toma lá da cá, tem que pagar para receber. Mesmo porque Yeshua, ou Yahushua, disse em alto e bom tom: curai os leprosos, curai os enfermos, não é? Expulsai os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. De graça recebestes, e de graças dai. Ouviu? É de graça. Não tem que cobrar nada, não tem que fazer proposta, sacrifício, campanha, não tem que pedir dinheiro para ninguém, não tem que vender nada, né? O céu não é um shopping gospel do povo de Deus. O céu, as coisas espirituais são de graça, porque elas são amor puro do Pai para cada um de nós. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo visualizar aqui no meu próprio Face, ok? Deixa eu ver aqui. E não está aparecendo, mas uma hora eu acho. Só para ver como que tá. Vou sair daqui um pouquinho. Senão... Aí. Eu acho que é isso daqui que eu tenho que aumentar. Não sei. Vamos ver agora aqui. Eu tô online aí, Miriam, no seu? Ainda não apareceu. Oh, meu pai, misericórdia. Será que eu não apertei direito aqui? Todo dia é uma luta para entrar online. Aqui eu tô online. Acho que eu não te chamei ainda. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver aqui. Ou vai ver que estão começando a me travar de novo, me bloquear de novo, né? Que eles são peritos nisso. Pessoal do... E não apareceu nada ainda. Ainda não. Ah, então acho que eu vou encerrar. Não vai dar pra fazer a live, não. Já apareceu um negócio aqui que eu não consigo mexer mais. Vamos ver de novo. Vou tentar só mais uma vez. Vai vendo aí, Miriam. E você me dá um toque. Tá. Pra não ficar falando toda hora aqui. Tá... É como se estivesse dando tchutchu aqui no meu Facebook.
Eles fazem isso de propósito, né? Vamos ver. É por esses motivos que eu estou pensando em parar, em desistir, por causa dessas coisas tão infantis, tão idiotas desse aplicativo. Prejudica não deixa a fazer a live, mas com banalização e idiotice eles deixam. Complicado isso. Aqui, tô vendo. Tá vendo? Ah, tá bom. Então você conseguiu ver aí. Parece que tá frente. Aí, pronto, agora eu tô te vendo. Então, tá tudo certo? Posso dar seguimento? Então vamos lá. Vamos ver se agora o meu eu consigo me ver aqui para começar. E o meu não aparece. Olha que coisa terrível. Para mim, necas, nada. Deixa eu ver agora aqui se eu conseguir. Deixa eu fazer a live. Ah, pronto, agora eu consegui me ver aqui. Bom, então nós vamos dar sequência e eu pretendo encerrar hoje essa série de crenças limitantes. Crença, algo que você acredita, que você crê. Crença que não se explica, é uma questão de acreditar, não é? É uma questão muito de foro íntimo, muito intrínseco, do âmago da pessoa. As pessoas têm o direito de acreditar no que elas bem entenderem. Existem pessoas que acreditam em gnomos, não é? Existem pessoas que acreditam em bruxas, existem pessoas que acreditam, por exemplo, que colocar, não é, uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta evita entrar coisa ruim. Existe. São crenças, não é? São crenças. Essas crenças também, elas precisam ser... deixa eu ver, deixa eu arrumar um pouco mais. Aqui, ó. Assim. E essas crenças, elas precisam ser respeitadas. Ninguém tem o direito de invadir, não é? A mente das pessoas, a crença das pessoas, não é? E ofender as pessoas. Porque é crença. Muitos acreditam em falar com árvores, etc, 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 etc. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Esse livro aqui seria interessante mostrar ele. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele estava por aqui, mas ele resolveu dar uma sumida. Peraí. Seria muito interessante falar sobre esse livro. É um livro pequeno que eu tenho ele aqui. Peraí. Mas agora ele resolveu sumir. Não vou achar ele não. É tanto livro que a gente acaba se perdendo aqui. Morar no Mundo, não. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é o Dom Casmurro. Deixa eu ver. Achei. Olha só esse livro que eu tenho aqui. Esse livro que eu tenho aqui, o autor dele é Luiz da Câmara Cascudo, se eu não me engano. Luiz da Câmara Cascudo, não é? Deixa eu ver aqui. Lendas Brasileiras. As lendas brasileiras, é isso mesmo. Lendas brasileiras. As lendas brasileiras, deixa eu mostrar bem aqui, ó. Lendas brasileiras, ok? Aquelas lendas que a gente cresceu com elas, né? Ouvindo essas lendas dos pais, dos tios, dos avós. Quem nunca ouviu falar, não é? Da loira do banheiro. Quem nunca ouviu falar do lobisomem? Quem nunca ouviu falar do vampiro? Tem até uma música que diz: quando a meia-noite se encontrar
com você, o vampiro, o lobisomem e o saci pererê. Quem nunca ouviu falar da mula sem cabeça, da procissão das armas, não é? Tanta lenda, chega a ser até gostoso, assim, legal, né? Dentro daquele mundo infantil, daquela infância, daquela imaginação, o mundo de Bob, não é? Quantas vezes eu tive medo do lobisomem, da lua cheia, do saci pererê, então, meu Deus, o bambu que ele nascia ali. Enfim, lendas, o boto cor-de-rosa, e assim vai, não é? Quem nunca ouviu falar, no norte tem a lenda da Yara, tem a lenda da Barba Ruiva, Cobra Norato, lenda da Sapucaia Roca. O nordeste tem a cidade encantada de Jericoacoara, a morte do zumbi, a serpente emplumada da Lapa, as mangas de jasmim, de Itamaracá, carro caído, o sonho de Paraguaçu, Senhor do Corpo Santo, no centro-oeste, Romonzinho, no sudeste, a lenda de Itararé, a Missa dos Mortos, a Virgem Aparecida, Chico Rei, Fonte dos Amores, não é? Frade e Freira, os tatus brancos, e no sul, a Gralha Azul, o Negrinho do Pastoreiro, não é? Enfim, lendas urbanas, lendas do nosso Brasil. Faz parte da tradição e da cultura dos antigos, não é? Muito bem. As escrituras também foram, eu não vou dizer presenteadas, mas foram adulteradas de forma criminosa, tendenciosa, maldosa, com lendas, mitologias, não é? Lendas do Antigo Oriente, lendas da Mesopotâmia. E para piorar a situação, essas lendas tornaram-se reais ou divindades, fantasmas que nunca existiram, passaram a se tornar personagens reais que até incorporam nas pessoas, não é? Por causa da psicossomatização, por causa da sugestão, por causa da hipnose, por causa da técnica de trazer vida a fantasmas e a espíritos, denominando-os de daimons, do grego, de demônios, ou enfim, não é? Diabos, serizinhos que encostam nas pessoas, que atrasam a vida das pessoas, que causam doenças e enfermidades, que matam pessoas, que separam o casal, que faz o homem trair a esposa, que faz a esposa trair o homem, o marido, que perturbam os filhos, etc, etc, etc. Tudo isso foi inserido, foi colocado na mente do ser humano durante toda a história da humanidade, na Mesopotâmia, no Egito, no mundo dos Sumérios e, claro, também no mundo dos hebreus, dos judeus. Toda essa aulinha que eu estou te dando aqui não quer dizer que Deus não exista, não é? Não é um incentivo, não é uma apologia ao ateísmo, não é nada disso. Mas nós precisamos entender como Paulo disse, não é? Quando eu era criança, eu via as coisas, eu ouvia, eu imaginava, eu falava, eu agia, eu me comportava como criança. E criança acredita em tudo, tem uma mente muito fértil. Aí Paulo vai dizer agora que eu sou homem, que eu sou adulto, eu já não tenho mais comportamento, visão, mentalidade, uma mente infantil. Mas parece que os pais da igreja fizeram uma questão de tornar todos os crentes do mundo, católicos, etc., etc., em crianças infantis. A infantilização das questões espirituais dentro da igreja. Não é à toa que os membros são chamados de leigos, ok? Bom, agora eu quero que você preste bem atenção nesta maravilha
deste estudo que eu estou passando aqui para cada um de nós nessa noite. Nós falamos ontem sobre esse vocábulo, esse termo em hebraico, shedim, que significa shedim, Deus estrangeiro ou Deus estranho. A palavra daimônios ou demônio vai dar a ideia de monstro, de um ser horroroso, não é? E Moisés, para descambar, Moshe, para depauperar, para ridicularizar e também para, não estou fazendo defesa não, de outros deuses, para colocar um repúdio, um ódio, uma ojeriza, um preconceito e uma discriminação aos deuses estranhos ou estrangeiros, não é? Dos cananeus, dos egípcios, dos moabitas, dos filisteus, dos heteus, enfim, de todo aquele povo que não pertencia ao povo de Israel, ele vai chamá-los de monstro, deuses estranhos, até chegar à palavra demônios. Moisés vai acabar dando vida, vai acabar dando, né, deidade a deuses que nunca existiram. Mas por que foram considerados os demônios essas coisas? Porque as tradições dos cultos pagãos, a Moloch, não é? A Baal, ou a Baal-Zebub, ou Astarote, a Dagon, exigia sacrifício de crianças, seres humanos vivos, derramamento de sangue, não é? Essa coisa perversa, hedionda, horrorosa. Mas será que Dagon, Astarote, Moloch, Baal-Zebub se manifestava e aparecia e pedia essas coisas? Não, nunca, porque nunca existiram. Mas então quem inventou essas coisas? A mente psicopata dos sacerdotes dessas religiões daquele tempo. Para dar um know-how, para dar um amp de 390 graus, para dar um bom marketing, uma boa impressão, impacto no povo, nas pessoas. Olha, tem que sacrificar, olha isso, para ter uma boa colheita, né? Na lavoura, nas árvores, no pomar, na terra, nas águas, os peixes, a alimentação, no gado, e também contra a doença e a favor da família, ou a mulher que queria ter filho. Então, para cada espécie de pedido, para cada setor da vida, fazia-se uma espécie de um sacrifício. E para ter filho e proteção, sacrificava então aí essa história de sacrificar o melhor, o maior para Deus. Ok? Vem daí desses povos. Então, Shedim, deuses estranhos, passou então a ter uma nova nomenclatura, uma nova leitura de monstros ou demônios. Beleza? Então se aprendeu que demônio nunca existiu, mas na cabeça de Moisés ele tornou todos os deuses pagãos maus e só o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Por isso que temos a oração Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok? Escuta Israel, o Senhor é um. Beleza? Bom, saindo de Moisés, né, que nós lemos ontem, falamos sobre o Shedim, nós vamos agora entrar para o livro de Isaías. O profeta Isaías. O que o profeta Isaías vai nos ensinar? Vamos ver aqui. O profeta Isaías, no capítulo 34 e versículo 14, vou pedir para a Miriam me auxiliar no horário, que eu não posso ficar demorando muito. Já vai dar, ó, demorei de entrar. Bom, no livro de Isaías, capítulo 34 e versículo 14, nós temos exatamente essa leitura aqui, ok? Isaías, capítulo 34 e versículo 14. O que é que nós vamos ler em Isaías, capítulo 44 e versículo 14? Nós vamos ler o Fagsud Sim, Etiem, não é? Vesair a Reroikra, ok?
ok? O Fagsul, Siin, Etin, o Fagsul, Tsin, Etin, Vesair, Al-Reikra, Vesair, Al-Reikra, Al-Reikra, perdão, Al-Reikra, não é? Achshan, Rich, Giat, Lilith, o Matzach, Lach, ó, Lilith, não é? Lilith, o Matzach, Lach, Manochá. Latzah, Lach, Manochá. Mas fala em Lilith, ok? Então, você veja que aqui, no Isaías 34, versículo 14, em hebraico, nós encontramos o vocábulo em hebraico Lilith, ó, Lilith. Por que Lilith vai estar no texto do profeta Isaías? Mas o que foi que o irmão Ben aqui leu para você, né? O que foi que eu li para você aqui em hebraico? Olha que coisa interessante. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho para mim. Aí, opa. Aí. O que foi que nós acabamos de ler aqui em hebraico? Isaías 34, 14, né? O Fagsul, Tsin, o Fagsul, Tsin, Etin, Vesair, Al-Reikra, não é? Achshan, Chir, Gia, Lilith, o Matzah Lamanochá. Latzah Lamanochá. Temos aqui Lilith e Lilith. Ok? Mas vamos então traduzir isso para o português. O profeta Isaías está escrevendo o seguinte: as feras do deserto se encontrarão, as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro. Olha isso. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro. Isso aqui ainda não tá bom, deixa eu arrumar, gente. Complicado. Aí, agora isso aqui vai ficar melhor. Você prestou bem atenção? Eu vou tirar aqui porque tá me dando um calor terrível aqui. Esquentando bastante. Gente, vocês prestaram bastante atenção no que eu li aqui? Olha só. Presta bem atenção no que eu li aqui. Isaías capítulo 34. Aqui, ó. Fica melhor aqui. Isaías capítulo 34 e versículo 14. Isaías 34, versículo 14. O Fasul, ou o Fagsul, ou o Fahul, ok? O Fahul, Tisiin, o Fahul e Tisiin, Etin Vesair Al-Hel Huikra. Al-Hel Huikra. Achshan Chir Ki a Lilith o Matzah Lamanochá. Que quer dizer o seguinte: as feras do deserto se encontrarão com as hienas,
e o sátiro clamará ao seu companheiro. Você já percebeu uma coisa? Que toda vez que vai se associar, que vai se falar em espíritos malignos, não é? Ou demônios, não é? Existe um destino, existe um lugar muito peculiar dentro das escrituras do Oriente. Isso não é só nas escrituras gregas ou hebraicas, não é? Mas também aramaicas, também no mundo árabe, não é? Se você for ler o Alcorão, lá você vai encontrar também. É um lugar muito peculiar, não é? Direcionado como referência de habitação ou de passagem, não é? Por um tempo de demônios, de espíritos malignos. Deserto, escuridão, lugar inóspito, lugar árido, não é? Presta bem atenção nisso. O profeta Isaías, ele vai usar aqui algumas criaturas, não é? E essas criaturas, elas nunca foram, presta bem atenção nisso, pessoal, nunca foram e elas não são espíritos malignos, mas elas sempre foram animais do campo ou do deserto. Como, por exemplo, as feras do deserto. Que tipos de fera teríamos no deserto? Serpentes, serpentes, o leão do deserto que tem, não é? Escorpiões, abutres, hienas, não é? Bodes, cabras, bodes montanheses, não é? Enfim, e o sátiro. A questão aí é o vocábulo sátiro, que está aqui, o seirim em hebraico, sátiro em hebraico, sátiro em hebraico. E o sátiro em hebraico, ele está exatamente aqui. Deixa eu só sublinhar aqui para você saber onde está o sátiro em hebraico. Aqui, isso aqui, Isaías está falando, o sátiro está aqui. Sátiro está aqui. A Lilith também, ela está aqui em Isaías 34, versículo 14, ok? Lilith e o sátiro. Só que tem uma diferença, não é? O sátiro aqui, ele nunca foi e nunca será um demônio, um espírito maligno. Vamos falar um pouquinho então da Lilith, não é? As feras do deserto se encontrarão. As hienas e o sátiro clamará ao seu companheiro. Existe um pássaro nos interiores do Brasil chamado urutau. O urutau, ele é um pássaro que tem um som gutural, ele tem uma potência tão grande de emitir a quilômetros um som tão alto que quem tem a mente fértil, quem tem a mente alimentada por crenças urbanas, lendas urbanas, crendices, fantasmas, lobisomem, enfim, alma penada, essas coisas todas, ou demônios, coisa ruim das trevas. Se você está na mata fechada, na mata virgem, à noite, nas matas brasileiras, e você ouvir a capacidade, não é? A potência, a força, a reverberação sonora do urutau, você vai mijar nas carças, ou fazer o número 2 nas carças, ou se arrepiar, ou correr, ou gritar, ou pedir socorro. Porque o urutau, esse pássaro, ele tem a capacidade de emitir sons como se fossem monstros, ou um fantasma, ou alma penada gritando,
ou dando risada alta, ou assombrando, fazendo sons horrorosos que mexem com a nossa imaginação. Lembra do programa? Além da imaginação. Esse é o poder do Urutau. Mas é um pássaro. E não tem nada a ver de maldição, espiritualidade, ou incorporação, ou demônios nesse pássaro. Ok? É a maneira como ele se expressa à noite, para chamar a atenção de outro ou espantar os seus predadores. Ok? Portanto, veja bem, o livro de Isaías 34, 14 nos ensina o seguinte: as feras do deserto se encontrarão, as hienas e o sátiro clamará ao seu companheiro. Olha só isso, as feras do deserto se encontrarão. Você já parou para pensar, já ouviu aí nos filmes Discovery Channel, The History Channel, ou Animal Planet, né? Ou aquele que passava na Record, o Richard Rasmussen, não é? Lembra? Então, a hiena também é um animal de grande potência, uma boca desse tamanho, não é? A cabeça dela é desse tamanho, ela consegue esmagar como casca de ovo o crânio de um ser humano. Olha a força que tem a hiena, não é? É a maior mordedura que tem, enfim. E ela emite um som parecidíssimo com alguém dando risadas. Imagina uma hiena rindo à noite na savana, né, na África, como que você ficaria? Então, as hienas se encontram no deserto, né, e o sátiro, os sons que eles emitem, como o do urutau, né, é para chamar a atenção do macho ou para chamar a atenção da fêmea, né? Bem como o bode também. Então esses sons desses animais, também a sua aparência, a sua potência, mexiam muito com a mentalidade popular, com a mentalidade do povo daquele tempo, da antiga Mesopotâmia. E aí, a mente fértil e infantil, a crença limitante, começou a deificar, espiritualizar, demonizar o Shedim, demonizar o Seirim. Que é o Seirim? O Seirim em hebraico é o que está em Isaías 34, 14, que está aqui o Seirim. Ó, que é o Seirim? Em hebraico, Isaías, o Faghu, Tisin, et in, Vesair, al rechoikra, não é? Arshanrich, guia lilit, umatsan lamano ha. Ou seja, o Seirim nada mais é do que o bode peludo. Ó, Seirim, em hebraico, bode ou cabeludo. Ok? Daí você já vai entendendo, né, como que os maldosos, os perversos, os criadores, não é, dos grandes filmes de terror bíblico, não é, desenvolveram a imagem de Satanás ou de Baphomet, aquela coisa de bode, tadinho do animal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Chifre, o olho, cara feia, a barba, orelha comprida. Então, e cabeludo. Daí começaram a pegar o bode, emprestar a aparência do bode, do boi, do touro, pegando a mitologia grega do Minotauro, como eu já disse, criando lá um Satanás com chifre e o capeta. Isso para você ter uma ideia, né? Como que o homem foi mal? Como que a religião, ela lesou? Como que a religião, ela endoeceu? Como que a religião, ela comprometeu a sanidade mental de muitas pessoas, não é? Bom, então, aprendendo, Isaías 34, 14, está falando de Seirim. O profeta Isaías está falando de Seirim. Seirim, que é bode ou cabeludo. Não tem nada a ver com espírito maligno ou demoníaco, não é? E também no Isaías 14 está falando sobre Lilith. Ela está aqui, ó, a Lilith. Lilith no Isaías 14. Mas a pergunta é, se Lilith é uma mitologia, é um folclore da antiga Mesopotâmia, não é? Por que será
que Lilith foi incluído aqui no capítulo 34, versículo 14 de Isaías? O que o profeta estava fazendo com essas coisas? Eu vou falar uma coisa também, esses profetas também, eu vou te contar, né? Não tinha a realidade para passar para o povo, tinha que ficar pegando figura mitológica e inserindo no texto para causar toda essa bagunça, essa parafernália na cabeça. Já sabia que o povo era doente, tinha uma crença terrível naquele que não existia em fantasmas, que aprenderam com os suméricos, aprenderam no Egito, aquela coisa, todo o paganismo. Ainda o profeta vai e me coloca isso no texto? Ou o autor que colocou isso no texto? Quem foi Lilith? Né? A Lilith, só para esclarecer para vocês, né? E tem muita gente aí que adora a Lilith até hoje, né? Lilith, só para esclarecer, na verdade, Lilith é um demônio. Não há descrição, não há mito desenvolvido, não há doutrina demonológica para Lilith. Isaías não ensina sobre Lilith, não é? Ele usa um nome conhecido do imaginário, não é, popular, para impactar, na verdade, para impactar o ouvinte. No Novo Testamento, Jesus também vai fazer isso, citando o inferno, fogo, dia e noite, o bicho, aquela coisa toda, não é? Porque Jesus também recebeu uma influência, não é? Das lendas, das mitologias da antiga Mesopotâmia, não é? Dos Shedim, de Moisés, dos Seirim, mas Jesus sabia que não era demônio, espírito maligno, mas que eram animais, figuras de linguagem, poesia, essas coisas todas. Muito bem, mas e a Lilith, irmão Ben? O que o senhor fala sobre a Lilith? A Lilith, na tradição, não é, judaica, posterior, não é, a sua figura como um demônio, vamos entender isso. Agora, os judeus posteriores, do terceiro século, a interpretação da Taná, da Bíblia hebraica, para a Bíblia grega. Aí que vai dar a porcariada toda, a salada mista, não é? Aí que vai dar a bagunça, o carnaval todo. Né? Porque os 72 bispos, né? A Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, vai começar a pegar a riqueza, não é? Do panteão, né? Do caldeirão de deusezinhos mitológicos que nunca existiram, vai entrar aí também o deus Pan, não é? Vai entrar uma série de coisas da crença grega, e eles vão começar a inserir para poder explicar, não é, o hebraico. Mas isso foi um erro, foi uma maldade, porque gerou tudo isso que nós temos hoje. Crenças limitantes, igrejas que acreditam em incorporação de demônios, que os demônios existem, aquela coisa toda, porque está no Brit Hadashah, no Novo Testamento, mas nunca ninguém vai a fundo estudar a cultura, a tradição, as crenças, não é? E as transliterações do hebraico para o grego, do grego para o latim e do latim para o português, e essa bagunça, essa salada mista que deixou você com a sua mente totalmente comprometida e você acredita mais em demônio, mais em feitiço, mais em Satanás do que em Deus, em Jesus. Essa é que é a verdade. Bom, primeiro, a mulher de Adão. Olha as crenças, que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Depois que Lilith se tornou um demônio feminino, sedutora de homens. E daí a igreja vai conseguir pegar todo esse resquício histórico da Mesopotâmia, maldosamente, para jogar na entidade chamada Pombagira ou Maria Padilha, da Umbanda, do Candomblé, enfim, como uma entidade sedutora, não é? De mulher ou de homem, né? Na mitologia, não é? Também africana, a Pombagira talvez não seria nenhum espírito de uma mulher, não é? Levada à prostituição, mas o espírito de um homem, de um negro, né? Que seria um escravo que se disfarçava de mulher para ter relações com as mulheres, aquela coisa toda. Tudo mitologia, a bem da verdade, não é? Bom, então a Lilith foi considerada um demônio, sedutora de mulheres.
de homens, perdão. Mas ela não vem da Bíblia, ela não vem da Torá. A Lilith não vem da Taná, né? Ela não vem da Bíblia, do original, né? Mas ela vem de literatura rabínica tardia, né? Ela vem do folclore mesopotâmico, misticismo medieval, ali com o Zohar. Isaías não ensina nada disso. Trata-se de um recurso poético, de juízo, não uma doutrina. Representa apenas um abandono total e caos. O Isaías, na verdade, ele está fazendo uma ironia nas suas escrituras. Ele não está atestando que Lilith era um espírito maligno. Isaías não está atestando que Seirim era um demônio, um espírito que andava no deserto, não é? Porque Seirim, na verdade, é um bode ou um bode cabeludo. Você está começando a entender? Animais selvagens do deserto. É isso que está dentro de Isaías 34. Animais selvagens do deserto, que seria o sátiro. Aqui, ó, sátiro. Seirim, em hebraico, significa sátiro. Sátiro é um bode ou cabeludo, ou seja, animais selvagens do deserto. Seres simbólicos da idolatria. Aí é que começa a bagunça de novo, o lelele de novo. Né? Aí começa a tacar gasolina e querosene e arquinho para pegar fogo ali na lenha e desenvolver os seres simbólicos da idolatria. Dagon, chifre, Moloque, chifre, ser híbrido ou antropofórmico, cabeça de touro, corpo de homem e da cintura para baixo é corpo de cabra ou de touro. A mesma coisa é o deus Pan da Grécia, né? Aquela criatura, né? Que tocava flauta, só queria saber de muito sexo com mulheres, beber vinho doidado e tocar e dançar e bagunça, né? Orelha comprida, chifre na cabeça, cabeça de ser humano, tronco de ser humano, braço e daqui para baixo o cabra. Então, os deuses pagãos, né, passaram a ser considerados por Moisés Shedim, deuses estranhos, e depois foi dando uma conotação de demônios, foram espiritualizando, dando vida a esses deuses pagãos. Né? E eles se tornaram seres simbólicos também, por toda a Bíblia e também em Isaías. Seres simbólicos da idolatria, ok? Bom, espíritos demônios, não é? Rurais, segundo a mentalidade do Antigo Oriente. Então vamos lá. A associação com sátiros surgiu quando a Bíblia foi traduzida para o grego, Septuaginta. É isso que eu quero que você guarde na sua cabeça. Crente, irmão, irmã de oração. Foi ensinado você a vida inteira a combater um espírito que não existe. A igreja ensina esse tempo todo por séculos a orar e a combater seres que não existem, que não são reais. Mas não ensina a pessoa, o ser humano, a combater a si mesmo. E quando vem a psicologia, quando vem a terapia, não é? Quando vem a psicanálise, quando vem a psiquiatria, vai falar que é letra, que é ciência e não quer aceitar. Mas quando nem a oração, nem a consagração, nem a unção, nem o pagamento de dízimo, nem o voto, nada resolve, aí vão apelar para a medicina. Se os seguidores de Yeshua ou Yahushua, né, os ditos padres ou ditos pastores, protestantes, enfim, tivessem aprendido com Yeshua a entender a diferença entre espírito mau, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito impuro, como Jesus ensinou para os seus discípulos,
não teríamos tanta gente sequelada, abobada, se sacrificando à toa pelo nada e acreditando em fantasmas construídos pela igreja. A associação com sátiros surgiu quando a Bíblia foi traduzida para o grego, Septuaginta. Os gregos eram riquíssimos em seus deuses, cada deus para uma situação: Deus da pornografia, Deus do sexo, Deus da promiscuidade, Deus da prostituição, Deus do dinheiro, da saúde, da beleza, da guerra, etc. Não é? E os tradutores da Bíblia, os 70 bispos, incluíram, não é? Talvez por incapacidade de entender o hebraico antigo, incluíram demônio no lugar de sátiros, não é? Demônio no lugar de hiena, demônio no lugar, Leviatã no lugar de crocodilo, Bahamon no lugar de hipopótamo. E esses seres da agricultura, esses seres do campo, esses seres do deserto, esses seres do rio Nilo, esses seres do mar, os grandes peixes, os Taneim, passaram então a se tornar espíritos malignos. Está aprendendo? A associação com sátiros surgiu do bode ou cabeludo, surgiu quando a Bíblia foi traduzida para o grego. Septuaginta. Isso aqui, ó. Septuaginta. Quer dizer 72 bispos, ok? Bom, esse é o problema. A mistura, a contaminação, o fermento, o evangelho anátema, as falsas doutrinas e ensinamentos de outras religiões foram colocadas dentro da sua Bíblia pelos 72 bispos, ok? Por isso que você hoje é escravo, refém, medroso, medrosa, morre de medo de feitiço, morre de medo de espírito daquilo outro, e fica melecando a sua casa com óleo o tempo inteiro e fica fazendo um monte de coisa para um espírito não entrar. Os maiores espíritos malignos são os nossos sentimentos, pensamentos, sai do coração, da alma, os desejos, as palavras jogadas no ar contra uma pessoa, contra uma situação. Se liga nessa daí, as obras da carne que Paulo fala, ok? Bom, onde depois, para o latim, usaram termos mitológicos gregos para explicar o conceito hebraico dificílimos de entender. Eu creio que aqui você entendeu. Agora, vamos para o livro de Isaías, capítulo 13, também, e versículo 21. O que nós temos em Isaías 13 e versículo 21? Presta bem atenção nesses ensinamentos, que são maravilhosos. Nós vamos ler lá assim, não é? Vechabetzul Shantziin, o malach bateren, Ohend vesachnur, Shachbenot Iyanach, o Selrin ou Serin, Yerekedut San. O que isso quer dizer do hebraico para o português? Isso quer dizer o seguinte: repousarão ali, Isaías está dizendo, repousarão ali, e as suas casas, não é? Se encherão de criaturas. Outra tradição vai dizer corujas. As corujas, olha só isso. Tá vendo aí? As corujas, não é? E repousarão ali, e as suas casas se encherão de criaturas. O livro de Isaías, capítulo 13 e versículo 21, né? Vechabetzul Shantziin o malach bateren, Ohin vershanul, Shan benot Iyanat, Uselrin Yerekedut Shan.
repousarão ali as suas criaturas, as suas casas repousarão ali e as suas casas se encherão de criaturas, de corujas sinistras, né? Ali habitarão avestruzes e os sátiros dançarão ali. Olha só, agora nós temos no Isaías 34:14, nós tínhamos feras do deserto, tínhamos hienas e o sátiro, o bode, né? Agora no Isaías 13:21, ele vai usar de novo essa linguagem, não é, poética dos animais, dos recursos que ele tem, né, do material que ele tem, da agricultura e da natureza do campo. Ele vai usar agora, mais uma vez, as feras do deserto, repousarão ali, e as suas casas se encherão de criaturas, corujas, criaturas sinistras, né? E ali habitarão avestruzes. Agora tem coruja, tem avestruz, não é? E os sátiros de novo, o bode cabeludo, né? Que dançarão, né? Talvez ali está fazendo uma analogia ao acasalamento, aquela coisa do bode e tal. Portanto, fique bem claro para cada um de vocês e para cada um de nós que isso nada mais foi uma manobra, não é, de semântica, mas com intenção muito maldosa de espiritualizar esses animais do campo, da natureza, do deserto. E essa é uma consciência muito primitiva da antiga Mesopotâmia. Deus nunca disse que o bode, ou que a coruja, ou que o avestruz, ou que o hipopótamo, o leviatão, o crocodilo são demônios, né? Que a cobra é um demônio, a serpente é um demônio. São simbologias apenas. Se você pegar na Bíblia, nós vamos ter então para o lado da bondade, da espiritualidade, o pombo como Espírito Santo, o leão como Jesus, que é da tribo de Judá. Tá vendo aí? Olha só quanta coisa, não é? Como a Bíblia faz uso, os escritores, não é, da Bíblia usavam muito o que eles tinham de recurso. A árvore, a videira, a figueira, o azeite, o óleo, o sal, né? Tudo para dar sentido a alguma coisa. Bom, aqui você entendeu. Agora eu quero que você preste atenção comigo numa coisa. Eu vou apagar isso aqui, você já entendeu? Porque nós vamos falar sobre, deixa eu ver se eu acho um pano aqui, sobre o tanque de Betesda. Que hora que é agora? 23, dá tempo ainda. Como que o tanque de Betesda também influenciou, né, o povo israelita, como influenciou o povo judeu no tempo de Jesus. Vamos continuar aqui com esse tema aqui, ó. Crenças limitantes. Veja que maravilha. Crenças limitantes. Agora nós vamos para o Brito Gadachá, para o Novo Testamento. E eu vou fazer uns desenhos aqui, rapidinho, só para ver se você consegue captar o que eu quero passar para você, meus queridos e amados irmãos, né? Bom, nós temos uma palavra aqui, tanque de Betesda, tanque de Betesda, tanque de Betesda. Os pastores, se o seu pastor falar para você não assista a live do bem, do judeu bem, ou é por ignorância, ou porque ele tem medo de ser descoberto que ele é um tremendo mentiroso. Tá bom, meu irmão? Eu não estou aqui para dizer a você da fé, nem da igreja, nem para você virar um ateu, mas para você deixar de ser bocó, deixar de ser um bocó na mão de aproveitadores da fé. Então vamos lá, tanque de Betesda, ok? Tanque de Betesda.
E eu vou fazer um outro desenho aqui, que você vai entender esse desenho aqui. Esse desenho aqui tem em vários lugares, né? Nos aventais dos médicos. Nos aventais dos médicos tem esse desenho aqui, ó. Ó. Aqui. Esse desenho tá sempre no avental dos médicos, né? E você sabe que desenho é esse aqui, não sabe? Ó. Uma cobra, tá vendo aqui, ó? Uma serpente, não é? Ó. Uma serpente, ok? Bom, vamos supor, mais ou menos isso aqui, só para você ter uma ideia, tá? Uma ilustração, não é que era assim, mas só para você ter uma ideia, tá bom? Deixa assim. E aqui eu vou colocar isso aqui, ó. Esculápio e Asclépio, ok? Aqui é o símbolo da medicina, né? Medicina, cura, etc. Esse aqui é o bastão da medicina, é o símbolo da medicina, né? As serpentes entrelaçadas nesse bastão, no bastão de Esculápio. Esculápio, também aqui Asclépio, aquela coisa toda, né? Esculápio aqui, Asclépio. O que foi aqui? Fiz um barulho aqui. Bom, o que eu desenhei aqui? Isso aqui seria mais ou menos o tanque, né? Seria mais ou menos o tal tanque. Mas isso aqui é só um tanque ilustrativo, tá? Que o tanque de Betesda, na verdade, para quem já foi lá, quando você for lá, o tanque de Betesda, ele tem 5 alpendres, tem 5 pilares, assim, gigantescos, é uma piscina enorme. Então as pessoas ficavam lá para receber cura. Bom, vamos falar sobre o tanque de Betesda para você entender mais ou menos aqui. Muito bem, né? O Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 3, vai dizer que, até o Evangelho de João 5, 3 e 4, vai ensinar que um anjo descia do céu de tempos em tempos e mexia as águas, sacudia as águas, não é? É o tanque de Betesda. Muita gente prega isso na igreja, o povo vibra, oh, aleluia, que desça agora um anjo do Senhor aqui, mexa as águas, receba a cura. Tem pastor que põe até piscina, compra aquelas piscinas de 100 milímetros, né? De 100, compra as piscinas lá para que as crianças brinquem, põe na igreja, né? E joga as pessoas lá dentro. O Agenor Truque, com a Ingrid Truque também, coloca um piscinão lá e faz as pessoas mergulhar, mas a pessoa tem que pagar um valor altíssimo. Tudo comércio, né? Então, isso é tudo bobagem. Vou explicar para você por que é bobagem. Eles acreditavam, né? Esse tanque aqui, eles acreditavam que um anjo descia do céu. Um anjo nunca desceu do céu. Nunca houve manifestação divina de anjo de Deus dentro da hierarquia, né? Da angelologia hebraica, do povo, da crença de Israel. Nunca teve um anjo que desceu naquele tanque. Nunca teve. E agitava as águas. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Primeiro, porque esse tanque aqui, é um tanque que foi construído em homenagem a 2 deuses, Esculápio e Asclépio, deuses da Grécia e de Roma.
Esses deuses, eles eram cultuados e tinham seus templos. Os deuses da medicina, os deuses da cura. Então, onde havia o tanque com a esfinge, com a gravura de Esculápio e de Asclépio, as águas eram consideradas águas curadoras, né? As águas eram consideradas águas que curavam as moléstias, os moribundos, os doentes, até lepra, reumatismo, essas coisas, não é? Doenças típicas da época. Então, a luz, ela não... A luz, ela não se mistura com as trevas. Com as trevas. A luz não se mistura com as trevas, né? Anjos e demônios não combinam, ok? Da mesma fonte que sai águas doces, não pode sair águas amargosas. Espírito Santo, Espírito de Deus não se contamina. Então, nunca, jamais, um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus, ele desceria, não é? Ele desceria num tanque pagão, num tanque imundo, num tanque de outros deuses, deuses estranhos, ok? Um anjo jamais iria precisar, Deus jamais iria precisar de um tanque oferecido a Esculápio e a Asclépio, descer nessas águas que já tinha uma crença limitante aqui para curar pessoas, mas não era um anjo, não era Deus, seria então Esculápio, porque o que estava inserido, imprimido há séculos na mente do povo, da população, era que Deus grego e romano, Asclépio e Esculápio, curavam em todos os tanques que haviam a esfinge deles, a crença, o culto e os templos deles espalhados por toda a Palestina, por toda a região, os templos da Grécia, os de Roma, os templos de Esculápio e Asclépio. Aprendeu isso? Ok? Por isso que as pessoas ficavam dia e noite esperando a tal água mexer. Agora, pasme o que eu vou te falar agora, não é? Pasme o que eu vou te ensinar aqui agora sobre esse tanque, não é? Esse tanque. Vou fazer um desenho aqui para ilustrar para você. Esse tanque. Bom, aqui é o tanque, tinha 5 alpendres, 5 colunas, tal. As colunas aqui no tanque, não é? E as pessoas ficavam aqui, ó. Aqui era uma escada, uma escadinha, a pessoa chegava até aqui e se jogava dentro do tanque quando a água mexia. As pessoas pulavam aqui quando a água mexia, ok? Só que, o que acontece? Não é? O que acontece? Aqui, muitas pessoas pensam, não é? Que as pessoas vinham aqui procurar a cura e que elas entravam aqui nesse tanque, aqui no tanque de Esculápio, e Asclépio, de Esculápio e Asclépio, de graça, para receberem a cura. Você sabia que para os doentes estarem aqui, um monte de doente, um monte de gente aqui, moribunda, paralítico, leproso, gente fedida, gente com todo tipo de doença, com dores, coluna, cego, surdo, mudo, enfim, paralítico. As pessoas, para estarem aqui, elas tinham que ter alguém para manter elas. Porque aqui era cobrado também, ó. Era cobrado, tá vendo? Era cobrado.
Ou você pensa que não era cobrado? Se eles pagavam dízimos e impostos religiosos, né, nos templos de Esculápio e Aclécio, de Asclépio, deuses da cura e da medicina, você acha que nos tanques seriam de graça assim? O único que deixou bem claro que para receber cura, milagre, libertação, purificação, ressurreição, foi Yeshua, Hamashia, Menetzeré ou Yahusha. Foi Jesus. O resto, a cambada toda, já era corrupta faz séculos e milênios. Pegou essa? E um homem que ficou aqui 38 anos aqui, jogado, que Jesus veio curar ele. Não é? Aqui no tanque de Betesda. Por isso que Jesus desce e vem até ele. Não tem anjo nenhum que mexe as águas. Não tem anjo nenhum. O que é que tem então? Quem é que mexe as águas do tanque de Betesda, do tanque dos deuses pagãos, ou deuses estranhos, ou demônios, Esculápio e Asclépio? Sabe quem mexe as águas? Esses templos agora, esses tanques agora, eles estavam todos eles... esses tanques agora, todos eles estavam conectados com aqui, ó. Todos esses tanques, não é? Estavam conectados, sabe com o quê? Com o templo. Com o templo. Todos os tanques aqui em Jerusalém. Ok? Mesmo com as filhas de Asclépio e tal, aqui, ó, o templo. Sabe o que acontecia aqui? Acontecia aqui a maior corrupção já. Maior corrupção da fé. Da fé. A exploração da fé. A exploração da fé. A exploração da fé. Por que está falando isso? Porque os fariseus do templo, por cavernas e corredores, aqui por debaixo, existia a água, aqui, ó, essa água, ela estava sobre, essa água aqui, debaixo do tanque, ela estava sobre uma forte pressão, uma forte pressão, essa água do tanque, aqui. E um camarada ficava aqui, sabe para quê? Esse camarada ficava aqui para rodar. Ele rodava isso daqui, ele ia rodando, e quando ele é como abrir as comportas. Quando ele abria toda essa comporta da pressão da água debaixo do tanque de Betesda, essa água ia, quando ele abria, ela subia com força. Tchuf, sabe? Igual um geyser. Ela subia assim por alguns minutos, alguns segundos. Essa água subia dentro do tanque para dar a impressão na cabeça dos bocós, dos crentes, crentes limitantes, de que um anjo desceu, porque não via, era espírito, um anjo desceu, e aí sacudiu a água subiu. Depois esse camarada aqui, ó, ele fechava tudo de novo e a água ficava retida tudo aqui debaixo do tanque. Tudo truque, manipulação subterrânea, coligada com o templo e com os fariseus, vagabundos, não é? Vagabundos, tornaram a casa de Deus covil de ladrões, ok? Covil de ladrões, ó, para ganhar dinheiro, exploração da fé. É o que fazem com vocês hoje. Manipulação, mentira, não tem anjo nenhum, tem manipulação. Nesse tempo era pelos dutos, eram pelos esgotos que tinham lá, que os funcionários eram pagos pelos fariseus para fazer gerar aí uma movimentação da água, a pressão da água estava aqui, os caras abriam a comporta e a água, tchuf, e eles achavam, os crentes, os doentes achavam que era Deus. Mas por que as pessoas então conseguiam curas? Fé, crença, não se explica, não tem
um dicionário, não tem uma cartilha, né? Não tem um passo a passo. Fé é fé, ok? E as pessoas acreditavam porque foi vendido para essas pessoas, foi colocado na cabeça delas que não um anjo de Deus, para os judeus anjo de Deus, mas para a maioria do povo, nessa mistura, era o espírito de Asclépio e Esculápio, ou anjos de Asclépio e Esculápio, que estavam na água e a água era curadora. Você está entendendo agora? Quando o seu pastor começar a pregar na sua igreja e dizer, ó, vamos mergulhar aqui nessa água, nesse tanque, recebe a água pela fé, o tanque de Betesda, o anjo do Senhor vai mexer as águas agora, ou, claro, por simplicidade, ou por ignorância, que ele não tem esse conhecimento que eu estou te passando aqui, é só você fazer uma viagenzinha para Israel que você vai aprender tudo isso aqui, ok? E quando ele fizer isso por inocência, tudo bem, mas você já está sabendo que isso não funciona, que não é real, ok? E é uma invenção. Ou ele sabe de tudo isso aqui que eu estou te passando, e mesmo assim de forma maldosa, leviana, por malandragem, ele aplica esse 171 aqui em você na igreja. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. O problema textual de João capítulo 5, não é? Qual o problema textual aí? João capítulo 5, capítulo 5, do versículo 3 em diante. O problema é que os manuscritos gregos antigos e confiáveis não contêm o versículo 4, nem parte do 3b. Ou seja, manuscritos que não trazem o anjo. No original, né, o Códex Sinaítico, deixa eu escrever aqui para você ficar bem esperto, né? Nos textos mais antigos, né? Confiáveis, meu Deus, que confiáveis horroroso é isso aqui. Vamos lá. Confiáveis, não tem a questão de um anjo, ok? Que desce e mexe, que desce e toca nas águas. Mas que textos são esses, o irmão bem, né? Quais são esses textos? Vou te mostrar agora, ok? Os textos mais confiáveis e mais antigos. Deixa eu ver como é que tá aqui, se não caiu a live. Não. Os textos mais confiáveis e mais antigos são, aqui ó, vou colocar aqui ó, Códex, ok? Códex Sinaíticos. Códex Sinaítico, Códex Sinaítico, século IV. Ixi, aqui não vai dar não. Vou colocar aqui, ó. Códex Sinaítico,
Sinaítico século IV, ok? Século IV. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus, não é? Século IV também. Século IV também. Vai vendo aí, ó. E papiros antigos. Papiros antigos. Papiros antigos, que é o P66. P66, não é? IP75. IP75, ok? Nesses papiros aqui, deixa eu ver aqui. No Códex Sinaítico, século IV, são os mais confiáveis, os mais próximos dos originais, para você entender. No Códex Sinaítico, não existe o papel, desempenho, a figura do anjo que desce e toca as águas e mexe nas águas. Isso não existe. Também no Codex Vaticanus, no IV século, também não existe a figura do anjo que toca as águas, que desce do céu. E nos papiros antigos, não é? O PP66 e o P75, eu estou falando de papiros, pergaminhos, não é? Muito ali dos originais. Não existe a figura da personagem, do personagem anjo que desce e toca as águas para as pessoas serem curadas. Ok? Agora, quando é que isso vai aparecer, não é? Isso vai aparecer, não é? Depois do século IV. Então, isso só vai aparecer depois do século V, não é? Por que vai aparecer depois do século V? Isso só vai aparecer no século V, só vai aparecer em manuscritos, não é? Manuscritos posteriores. Século, não é? V e o século IX. Ok? Que vai aparecer essas coisas, não é? O versículo do anjo, ele é uma glossa explicativa. Não o texto original de João, não é? Ele é um acréscimo. Ele é um acréscimo. Só isso. Um acréscimo. Ah, vou colocar lá para dizer que tinha um anjo descia. É isso. Ele é um acréscimo. Porque no original não existe. Não existe no original. Ok? Não existe no original, não é? Ele foi acrescentado
para explicar a crença no que os crentes, as pessoas doentes e seus familiares acreditavam. Apenas isso, não é? Mas João vai usar isso aqui para explicar justamente que a cura não vem de anjo nenhum, muito menos das águas de deuses falsos pagãos, Asclépio e Esculápio. Ok? João vai explicar que a cura vem única e exclusiva de Deus. Única e exclusiva de Deus. Ok? Quem foi Esculápio e quem foi Asclépio? Deixa eu colocar aqui agora para me ver como é que eu tô. Quem foi o Esculápio e quem foi, então, o Asclépio? Só para você ter esse entendimento aí, beleza? Asclépio, do grego, não é? O Asclépio do grego. Vamos lá. Ele foi um deus, ó. Asclépio, não é? Vou pegar um outro giz aqui, mas deixa eu ver se aqui vai funcionar para me ajudar. Eu acho que vai sim. Pronto. Asclépio, ó. Opa. Né? Asclépio do grego, não é? Eu não enxergo direito. Aqui. Opa. Aqui, pronto. Deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é o Asclépio, do grego, não é? Esse Asclépio aí, ele foi o deus, não é? O deus grego da cura. O deus grego da cura, tá vendo aí, ó? Deus grego da cura. Tô acreditando que não tinha nada a ver com o Senhor e com Deus, com nada disso. E também da medicina. E da medicina. Eu vou pedir um perdão para vocês, porque ontem, escrevendo na pressa, eu acabei confundindo isso aqui, ó. Ai, sugestão que eu escrevi, tá? Com J. E sugestão, na verdade, é com G. Ok? Peço perdão por esse erro aí. Isso aqui tá errado. Correta sugestão com G. Bom. Então, o Asclépio, não é? O deus da medicina, ele não tinha nada a ver com o Deus de Israel, não tinha nada a ver com o Hakodesh, não tinha nada a ver com o Carigma, não tinha nada a ver com o Yeshua, nada disso. Já existia milhares ou centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, no mundo grego, também no mundo romano. Como que um anjo vai entrar num lugar desse para curar alguém? E se era necessário um anjo fazer isso, não é? Bom, além disso, o Asclépio também, ele era o filho de Apolo. Olha a mitologia aí, ó. Filho de Apolo, né? Deus grego, aí, ó. Apolo, não é? E ele era cultuado em templos. Ele era cultuado em templos.
em templos, ok? Asclepions. Em templos chamados Asclepions. Asclepions. Beleza? Muito bem. Como é que funcionava aí esse culto, não é? Os doentes iam aos templos. Tá vendo como que tudo é empréstimo? Os doentes iam aos templos, não é? Dormiam lá. Você vê a palavra incubação, incubation. Eles dormiam lá. Eles esperavam sonhos e visões, não é? Ou curas, águas, tanques e serpentes eram centrais desse culto. Por isso que no símbolo de Asclépio tem o bastão com a serpente até hoje, que vai ser o quê? O símbolo da medicina. Ó, símbolo da medicina. A serpente aqui, ó. Quem nunca viu isso no avental dos médicos aí, ó? Duas serpentes. Bastão de Asclépio, serpente, entidade, mais uma vez, por causa do soro fisiológico, né? Do soro dela, soro antiofídico, vai simbolizar a medicina, a cura, etc, etc. Então, essa história de ir no templo para receber cura, essa história de deitar na água, pegar água ungida, essas coisas, já vinha de outras culturas, ó, a deuses pagãos ou a demônios. E aí? Você acha que Jesus, Deus, Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos precisavam copiar, plagiar rituais, cerimônias de curas, de devoção, de dar dinheiro para receber cura, milagre e libertação, uma vez que o teu Jesus que você crê, né, o Jesus que nós cremos, ensinou: de graça recebestes e de graças dai. E quando quiser alguma coisa do meu Pai, peça a Ele ou confessa a Ele no seu quarto, em casa, fechado, porque Jesus sabia já da corrupção dos fariseus, sabia da cafajestagem, da pilantragem dos líderes religiosos. Você conhece Jesus de verdade, crente? Conhece Yeshua de verdade? Vamos lá. Para nós concluirmos, o Evangelho de João, capítulo 5, não é? Não faz parte do texto original. E ponto final, querendo ou não, reflete crença popular da época. Jesus se revela acima de mitos, rituais e sistemas de cura. João mostra que o verdadeiro Betsaida ou Betesda é Cristo. Portanto, terminando essa live aqui, encerrando esse assunto de mentes limitantes, não é? Jesus, presta bem, Jesus quebrou ou desfez décadas das crenças limitantes dentro da cabeça daquele suposto paralítico. Quantos anos ele estava lá? 28, 38 anos? Jogado ali, nunca conseguia cair na água porque ninguém jogava ele. Quem mantinha ele ali? Sua família, seu irmão? Ele era paralítico biologicamente falando, patologicamente falando de verdade? Ou as crenças limitantes invadiram a mente dele?
Ah, porque você fez isso segundo a lei. Ah, porque você não sei o quê. Ah, porque você não fez alguma coisa certa no Shabat. Ah, porque você saiu com uma prostituta. Ah, porque você encostou um leproso. Ah, porque isso, porque aquilo outro. Crenças limitantes, um monte de porcaria, um monte de mentira, um monte de engodo religioso, de mitologia, de crenças, de doutrinas, de demônios que ele foi alimentando na mente dele até ficar num estado, entre aspas, paralítico, né? Incapaz, sedentário, né? Ali jogado no chão, porque quem mais prendeu aquele homem foram as crenças limitantes. Por isso que Jesus simplesmente não passe como se fosse de mágica, ele disse: você quer curado? Levanta. Eu não perguntei quanto tempo você está aqui. Você quer ser curado? Então levanta e anda. Simples assim. Simples assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja achando que o seu problema, que você está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, seja ele qual for, depressão, seja ele qual for a crença, a energia negativa, o pensamento negativo, o tóxico que está em você, uma palavra lançada sobre a sua vida pelo seu pai, pela sua mãe, ou pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, por alguém, pelo seu patrão, pelo seu colega, não importa. E essa palavra negativa e forte está atuando dentro da sua mente e você está alimentando essa crença. Eu sou amaldiçoado, eu não tenho perdão, Deus não olha para mim, minha vida é assim mesmo, eu sou uma porcaria, eu não vou mudar, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu vou ser assim, acabou, não tem jeito. Eu sou um dependente químico, eu não consigo sair da cocaína, eu não consigo sair da maconha, eu não consigo sair do cigarro, eu não consigo sair do álcool, eu não consigo sair do crack, eu não consigo sair da pobreza, da miséria, eu não consigo sair das doenças que meu corpo tem. Crenças limitantes. Você consegue, é só você querer. Não tem anjo que vai descer, não tem água que vai te curar, não tem aguinha de Israel, do Rio Jordão, não tem olhinho, não tem nada disso. Não tem pagamento em dinheiro com Deus, não tem nada disso. Você está sendo vítima, você está sendo explorado, como os caras do templo exploravam todos aqueles bandos de doentes, aquelas pessoas moribundas ali, aquelas pessoas paralíticas, com lepra, com uma série de doenças, cegas, surdas, imundas, amaldiçoadas pela religião mentalmente, e pagavam, as famílias pagavam para um vagabundo ir lá embaixo, né, poder abrir a comporta e a água subir com pressão e mexer, o povo acreditar que era um anjo. Há quanto tempo você está mergulhando nessa água, na sua igreja, nessa piscina, e sua vida não melhorou? Quanto tempo você está dando dinheiro para essa igreja e sua vida não melhorou? Quanto tempo você tem vivido de promessa em promessa pelo seu pastor e a sua vida não mudou? Porque você não experimentou a verdadeira água da vida, a palavra de Deus, de Yeshua, de Jesus ou de Hashem, do Eterno. Porque você não se entregou, você não ouviu, você não entendeu. Nada pode te prender, nada pode limitar, nada pode cercear o seu ir e vir, onde você quer ir, andar, nada pode te prender. Você está nessa condição porque colocaram crenças limitantes dentro de você. A igreja, a doutrina, os usos, os costumes, e os rituais e as obrigações. Por isso que você nunca mergulha na água. E esse tanque que você está, talvez essa água que você quer mergulhar, não tem unção de Deus, não vem anjo nenhum, não tem Espírito Santo, não tem palavra, não tem autenticidade e veracidade do céu. Porque o lugar que você está é um lugar maldito, é um lugar de esculápio, é um lugar de asclépio, é um lugar de paganismo, é um lugar de sujidades, é um lugar de abominação, é um lugar que não tem nada a ver com o Espírito de Yeshua, de Jesus Cristo. Você precisa sair desse lugar, sair dessa condição. Você precisa se levantar e andar, enxergar, ouvir, falar. Você precisa ressuscitar, única e exclusivamente pela palavra de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem comigo. Compartilhem o máximo que puder aqui no Facebook. Chegam-se mais, né, mais seguidores aqui no Facebook.
Eu não estou entendendo porque até agora o Facebook não aumenta, né, o número de seguidores. Tenho certeza que passou de 1.600. Mas por que vocês fazem isso? Vocês não têm vergonha na cara, não? Bom, enfim, existem igrejas sérias, existem homens de Deus sérios. Quarta-feira eu vou estar numa igreja, eu não vou fazer um anacronismo aqui, cometer esse erro, eu não vou dizer que lá é um tanque, mas lá é um lugar em que eu vi o Espírito Santo. Lá é um lugar que eu vi a presença de Deus curar muitas pessoas. Quarta-feira eu estou aí com os irmãos da Sinos de Belém, missão das primícias, aí no Cambuci, na rua Dona Ana Neri. Shalom para os meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, ao missionário Josias, ao ministro Nelson, ao Kleber, ao mensageiro Salomão, ao mensageiro Ronaldo, às reverendas, aos ministros, aos seminaristas, às reverendas e às missionárias, a todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e você aprendeu. Liberte-se das crenças limitantes que colocam dentro de você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se pode naquele que nos fortalece. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, papapá, e você já sabe. Deus abençoe, até a próxima live. E, gente, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, tá bom? Shalom, boa noite. Agora eu vou dormir e às 3 horas eu vou orar. E vou orar também no meu grupo do WhatsApp, que está lá de novo, o Rosa de Saron, onde Deus tem operado graças e muitas maravilhas. De graça mesmo, sem cobrar nada de ninguém. Shalom, muito obrigado, até a próxima live.